Vai ser realizada amanhã a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Os 6 jogos estão programados para as 4 horas da tarde. O UFC Cascavel quer subir uma posição na tabela, né? E o Cascavel CR ainda acredita na classificação. E o Toledo luta para se manter na elite do estadual. O UFC Cascavel tem grande campanha no Campeonato Paranaense. O time aparece no 3º lugar na tabela com 20 pontos e pode subir um pouco mais. Para terminar em 2º lugar, precisa derrotar o ameaçado União neste domingo no Estádio Anilado. O técnico Marcelo Carinhato explicou por que é tão importante subir uma posição a mais na tabela. Na verdade, você condiciona, daqui a pouco, se você passar o primeiro mata-mata, uma semifinal em casa, né? Então é importantíssimo essa segunda colocação para coroar a campanha, confirmar a campanha que a gente vem fazendo, né? E nesse jogo a gente tem até a intenção de colocar, escolher pela melhor condição física dos atletas, né? Nós temos alguns atletas, 3 ou 4, são 4 atletas que vêm numa sequência muito grande de jogos e que estão com um risco muito grande de lesão. Uma situação já está definida para o UFC Cascavel. O time vai fazer o jogo de volta das quartas de final como mandante, só que ainda não sabe o time que vai enfrentar na próxima fase. O adversário vai ser definido na rodada deste fim de semana. Difícil mesmo é saber quem vai cruzar o caminho da Serpente Aurinegra nas quartas de final. Olha, essa semana a gente ficou por 3 horas analisando a tabela, né? E tentando condicionar o nosso próximo adversário. É difícil porque são 9 resultados, né, que podem alterar a tabela, podem alterar o adversário, mas independente do adversário, né, nesse momento de mata-mata já não dá para escolher mais ninguém. O adversário do UFC Cascavel pode ser o próprio Londrina, com quem jogou na rodada anterior. O Tubarão tenta se recuperar da derrota para a Serpente Aurinegra e recebe o Operário de Ponta Grossa no Estádio do Café. O adversário das quartas do UFC Cascavel pode sair do jogo entre Cianorte e Rio Branco, que se enfrentam em Arapongas. A Serpente Aurinegra pode cruzar com o Paraná Clube e numa situação pouco provável com o Cascavel CR. Isso porque a Serpente Tricolor acredita na classificação. Só que o time não depende só de si. Para avançar, precisa vencer o PSTC em Cornélio Procópio e torcer para o Toledo derrotar o Paraná Clube. O elenco do Cascavel CR não jogou a toalha e acredita nessa combinação de resultados. De acordo com o técnico Agel Gonçalves, o importante é se concentrar no próprio jogo. Mas o treinador dará um jeitinho de acompanhar o Toledo. Sempre vai ter as informações, né? Isso é inevitável, né? Todos os times que estão nessa condição de classificar e permanecer, vai ter essa comunicação, não tem como fugir disso, né? Mas a gente vai procurar estar mais concentrado na partida mesmo, né? No nosso desempenho. Então vamos procurar orientar ao máximo os jogadores e, claro, fazer a nossa parte e depois ver o que acontece nos outros jogos. Então, foco total no PSTC. Para o Paraná Clube, um empate contra o Porco já basta para colocar o time na próxima fase. O tricolor da capital aparece na 8ª posição com 13 pontos, 3 a mais que o Cascavel CR. O primeiro lugar na tabela de classificação deve sair do Clássico Atletiba. O Coritiba recebe o Atlético Paranaense no Couto Pereira. O Furacão é o primeiro colocado com 22 pontos, 1 a mais que o Coxa, que ocupa a 2ª posição. A briga mais intensa na última rodada vai ser contra o rebaixamento. Toledo, PSTC e União estão nessa luta. 2 deles vão sofrer com a degola. O Toledo se salva com uma vitória simples diante do Paraná Clube, mas terá que fazer o que ainda não fez neste paranaense, vencer dentro de casa. Em 5 jogos no 14 de dezembro, foram 2 empates e 3 derrotas. Caso não consiga derrotar o Paraná, o Toledo conta com a ajuda das 2 Serpentes. Se uma delas perder para um dos últimos colocados e o Toledo não derrotar o Paraná, o atual vice-campeão cai para a 2ª divisão. Se União e PSTC não vencerem na rodada, serão os 2 rebaixados.